crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar este motivo, é um hexágono com folhas em relevo, formando uma flor. Você pode trabalhar usando qualquer tipo de fio com agulha compatível. Esse hexágono é ideal para colchas e almofadas. Nós vamos iniciar fazendo para a base 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Introduza a agulha no primeiro feito e feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2, 3 correntes para virar, lace, dentro da alça formada, um ponto alto. Temos 2 pontos, 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, terceiro, 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos fazer um total de 6 pontos dentro deste espaço. 1, 2, 3 correntes, um ponto alto. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 correntes, 1, 2, na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Uma corrente, dentro da alça, um ponto baixo. Lace, no mesmo lugar, meio ponto alto. Lace, um ponto alto, 2, 3, 4 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Trabalhamos a primeira pétala. Na alça seguinte, um ponto baixo, meio ponto alto e vamos repetir 4 pontos altos na sequência, 3, 4, meio ponto alto e no mesmo lugar um ponto baixo. Continue assim até o final. Chegamos ao final, introduza a agulha no primeiro pontinho que fizemos, um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Sobre o próximo, outro ponto baixíssimo. Você está sobre o primeiro ponto alto. Faça 1, 2, 3 correntes. Lace. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Você tem um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. No ponto seguinte, você vai fazer um ponto alto, laço. No próximo, um ponto alto. No próximo, repetindo, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, lace. No segundo ponto alto, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, outro ponto. Vamos trabalhar assim até o final. Primeiro ponto alto sobre o segundo, começo novamente. 2,
3. Chegamos ao final, nós vamos repetir 3 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha, pegando o primeiro ponto em relevo pela frente, uma vez, laço no mesmo lugar, outro ponto em relevo pela frente, sobre o que nós já tínhamos feito. Laço a agulha, o próximo ponto em relevo pela frente, laço e o último em relevo pela frente. Uma vez, laço no mesmo lugar, outro ponto. Laço a agulha, dentro da alça, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço. Dentro da alça, um ponto alto. Laço o primeiro ponto em relevo pela frente, laço no mesmo lugar, ó, outro ponto sobre ele. O ponto seguinte em relevo pela frente, o próximo em relevo pela frente, uma vez, no mesmo lugar, outro ponto. Lace na alça um ponto alto. Continue assim até o final. 3 correntes, um ponto alto e vamos repetir tudo novamente. Chegamos ao final, nós vamos repetir 3 correntes, 1, 2, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós já vamos fazer 1, 2, 3 correntes, laçar a agulha. Este ponto que nós deixamos aqui na alça, que são as 3 correntes, você vai fazer em relevo por trás, desta maneira. Laço. O ponto seguinte, ó, o que está apresentando primeiro, que é o ponto de baixo, você vai fazer em relevo pela frente uma vez, laço, no mesmo lugar você vai repetir outro ponto. Laço o ponto seguinte, relevo pela frente, o próximo em relevo pela frente, e vamos fazer. O próximo está apresentando-se por baixo, um ponto, e o último ponto que está por cima, você vai fazer um no mesmo lugar, outro ponto. Laço a agulha, o ponto que está na alça, você vai fazer em relevo por trás. Laço, na alça já deixo um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, vou fazer na alça um ponto alto, laço o ponto que está na alça anterior em relevo por trás, laço, e aqui, ó, o ponto que está primeiro, um ponto alto em relevo pela frente. Laço a agulha no mesmo lugar, outro ponto alto em relevo, mantendo os 2 pontos. Laço o ponto da sequência, um ponto em relevo pela frente, o próximo, e o último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Você não pode esquecer de colocar os 2 pontos no início e no final do desenho, que esses são os pontos dos aumentos. Ó, laço a agulha, o ponto que nós deixamos na alça, vamos fazer em relevo por trás. Desse jeito, laço e vamos deixar outro ponto alto.
uma, duas, três correntes, laço na alça, um ponto alto, laço o ponto que está na alça em relevo por trás. E agora nós vamos repetir, fazendo isto até o final. Chegamos ao final, já trabalhei as 3 correntes, uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, uma, duas, 3 correntes, laço o primeiro ponto, ó, em relevo por trás, laço o próximo em relevo por trás, laço o ponto seguinte que apresenta-se primeiro em relevo pela frente, uma, no mesmo lugar, 2 vezes. Laço o ponto seguinte em relevo pela frente e continuo pegando todos os pontos deste segmento em relevo pela frente até o último. No último ponto, ó, uma vez, no mesmo lugar, 2 vezes. Laço a agulha, o ponto seguinte em relevo por trás, laço o próximo em relevo por trás, laço a agulha, um ponto alto normal, uma, duas, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto, laço o ponto seguinte em relevo por trás, o próximo em relevo por trás, laço e vamos recomeçar tudo novamente e trabalhar desta maneira até o final, repetindo tudo o que eu mostrei. Chegamos ao final, já trabalhei as 3 correntes, uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, 3 correntes, laço, vamos pegar o primeiro ponto em relevo por trás, laço o ponto seguinte, laço o ponto seguinte. Agora nós temos 3 pontos em relevo por trás seguidos. Laço a agulha, primeiro em relevo pela frente, uma vez, laço no mesmo lugar, a segunda vez. Laço, a sequência nós vamos manter, sempre em relevo pela frente, até o último ponto. Nós repetiremos novamente o aumento. Penúltimo ponto. E no último você vai repetir um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. A sequência de pontos que serão trabalhadas por trás, uma vez, a segunda vez e a terceira vez. 3 pontos seguidos em relevo por trás, laço no mesmo lugar, um ponto alto normal, uma, duas, 3 correntes, no mesmo lugar, repetindo um ponto alto, os 3 pontos em relevo por trás, 2, 3. Laço o primeiro em relevo pela frente, uma, 2 vezes. Nós vamos trabalhar esta carreira até o final
e repetir a próxima, fazendo os aumentos como eu mostrei até agora, trabalhando sempre assim, aumento no início e no final, como nós já fizemos várias vezes. Faça esta carreira até o fim e a próxima. Trabalhamos a primeira parte, observem como ficou. Agora nós vamos reduzir a parte central dos desenhos. Para o início, 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, o pontinho que está o primeiro ponto da carreira anterior, em relevo por trás, e os outros também. Vamos fazer a sequência dos pontos, como se apresentam. Relevo por trás e o último. Observem, todos em relevo por trás. Laço, agulha. Aqui nós temos 2 pontos no ponto de base da carreira anterior. Nós vamos pegar o segundo ponto, ó, em relevo pela frente, pulando o primeiro que está embaixo. Laço e vou continuar, ponto sobre ponto, até chegarmos ao penúltimo ponto deste segmento. Chegamos aos 2 pontos lá do final do desenho, então nós vamos pegar o primeiro, trabalhar normal, laço e agulha. Nós vamos pular o segundo e já começar fazendo os pontos em relevo por trás, para a sequência. Todos os pontos que você tem, laço e agulha dentro do espaço, um ponto normal, 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto, e já vou continuar com os pontos em relevo por trás, para a sequência, pegando todos eles. O último. Laço, agulha. Vamos pular o primeiro, ó, e pegar o segundo. E trabalhar em relevo pela frente a sequência, como nós fizemos no primeiro. Pulando agora o primeiro ponto e o último ponto. E fazer até o final da carreira. Chegamos ao final, trabalhei aqui as 3 correntes, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, pegando ao primeiro ponto, que são as 3 correntes da carreira anterior, um ponto em relevo por trás, já vou fazer os próximos em relevo por trás, até o último deles. O último deles, laço, agulha. Nós vamos pular, ó, este primeiro ponto e pegar o ponto à frente, em relevo pela frente e continuar até o penúltimo ponto de novo. Nós vamos deixar um ponto no início e um ponto no final, sem fazer. Observe, temos aqui os 2 últimos, ó, então vou trabalhar o penúltimo ponto e o último nós vamos pular. Eu já vou lá pra frente, pegar o ponto em relevo por trás e continuar.
pegando todos eles. O último ponto, ó, em relevo por trás, laço, já faço um outro ponto alto normal. 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto. Já começo novamente, ó, relevo por trás, vou dar sequência à nossa carreira, trabalhar até o final e continuar repetindo tudo que eu mostrei, até restarem apenas 3 pontos, ó, aqui no nosso desenho central. Trabalhamos as reduções, observem que sobraram 3 pontos, ó, ao final, e a parte central sempre aumentando, como eu mostrei lá no início da confecção. Agora nós vamos fazer a última carreira para a finalização dos pontos. Nesta carreira, você vai fazer 3 correntes normais e nós vamos trabalhar os pontos como se apresentam até chegarmos aos 3 pontos da parte da folha. Trabalhamos sobre todos os pontos, aí chegamos aos pontos do centro. Então, você vai laçar a agulha e nós vamos passar a agulha embaixo dos 3 pontos para fechar a pontinha e fazer o ponto normal em relevo pela frente. Vai ficar desse jeito. Lace a agulha e já começo com os pontos em relevo por trás. Toda vez que você passar pela folha, que é isso aqui, você vai trabalhar desta maneira. O restante é igual, mantendo os pontinhos do centro. Vou mostrar para você na sequência, que são os aumentos, para não encolher a peça. O último ponto, lace, dentro do espaço já faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto, laço, e já começo trabalhando novamente em relevo por trás, até o final da carreira você vai manter a sequência. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Temos 3 pontos, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto, 2, 3 pontos, formando um leque. Laço agulha, 1, 2, 3, no quarto ponto, vamos repetir. 1, 2, 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos. Laço, 1, 2, 3, no quarto ponto, repetindo a mesma coisa, fazendo os leques. 3 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos. Laço agulha, 1, 2, 3, no quarto ponto, repetindo da mesma maneira, 3 pontos,
2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, formando o leque. Lace 1, 2, 3 no quarto ponto, repetindo o leque. 1, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Laço agulha, dentro daquele cantinho, nós vamos trabalhar um leque também, para manter a nossa peça bem bonitinha. 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos. Nós vamos fazer a volta inteira na nossa peça desse jeito, ó. 1, 2, 3, no quarto ponto, você vai repetir os leques, sempre no quarto ponto. Chegamos ao final, ao último espaço. Dentro nós vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, porque o primeiro nós já deixamos aqui prontinho. Ó, 2 pontos, ó, 1, 2, na terceira corrente e fecha com ponto baixíssimo. Nós vamos, para fazer a próxima carreira, caminhar até o centro do primeiro leque, em pontos baixíssimos. Então, o primeiro, passo por dentro, próximo, próximo, e dentro do leque novamente. Vou mudar a cor do meu fio, passando para outra cor, ó, dentro da alça, ajuste bem as pontas. 1, 2, 3, laço, dentro do leque, nós vamos repetir 1, 2, 1, 2 correntes no mesmo lugar, 1 ponto alto, 2, 3, laço agulha no leque seguinte, 1, 2, 3, 2 correntes e repetindo 1, 2, 3 pontos altos. Laço agulha e continuo. Nós vamos trabalhar assim até o final da carreira, fazendo leque sobre leque. Somente isto. Próximo, a mesma coisa. Vamos continuar até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Nossa peça pronta vai ficar assim. Esse motivo é ideal para confecção de colchas, mantas, almofadas, até peças para vestuário, usando um fio delicado. Poderá ser confeccionado também usando qualquer tipo de fio.